Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, senhores e senhoras deputados, boa tarde a todos que acompanham os nossos debates na tarde dessa terça-feira. Senhora presidente, eu acho que o primeiro ponto a tratar e que nós temos discutido muito aqui na Assembleia Legislativa ao longo do dia de hoje foi a decisão tomada pelo governador Luiz Fernando Pezão de estender o seu prazo de licença até o final do mês de julho próximo, ou seja, praticamente 90 dias da data de hoje, o que permitirá uma maior liberdade ao governador em exercício, o governador Dornelles, para tomar as medidas que são absolutamente necessárias nesse momento de grave crise porque passa o Estado do Rio de Janeiro. Acho que é elogiável a iniciativa do governador Pezão, vai de encontro, está no sentido do que esperava a sociedade e agora cabe ao governador Dornelles e ao governo que ele lidera tomar as medidas importantíssimas e urgentes de reforma administrativa do Estado do Rio de Janeiro. Nós recebemos o governador Dornelles assim que ele assumiu a sua interinidade aqui na Assembleia Legislativa e ele perguntou e colocou para os deputados que pudessem fazer sugestões de medidas a serem tomadas pelo governo do Estado para enfrentar essa grave crise. E de maneira quase unânime e defendida com muito vigor pelo nosso partido, porque é nisso que nós acreditamos, está uma profunda reforma administrativa do Estado do Rio de Janeiro. Essa reforma é absolutamente urgente e deve preceder qualquer outra iniciativa do Poder Executivo para o enfrentamento da crise. Estamos falando num corte importante, significativo, de secretarias e órgãos do governo do Estado, que se avalie um Estado o mais enxuto possível para reduzirmos despesas e podermos colocar e alocar recursos aonde é prioritário, nos serviços públicos e no pagamento de servidores aposentados e pensionistas. Estamos falando de um corte importante nos cargos de livre nomeação, que são fundamentais que sejam feitos, porque se não temos recursos para pagar a obrigação, que é servidor, aposentado e pensionista, não se pode pensar em nenhuma outra medida antes da redução dos cargos de livre nomeação, que, aliás, não recolhem para a Previdência do Estado. Então, entendemos que essa é uma janela de oportunidades que se abre e é importante que o governo tenha o devido senso de urgência para que essas medidas sejam tomadas o mais rapidamente possível. Temos uma data importante agora na próxima sexta-feira, dia 13, que é o pagamento no 10º dia útil de servidores do Estado, que o Estado possa efetuar esse pagamento, como já está dizendo, na data marcada, e possa, ainda dentro desse mês de maio, apresentar essa reforma administrativa e as medidas, e apresentar essa Assembleia Legislativa e a sociedade carioca e fluminense qual é o norte, qual é o projeto, como vamos sair dessa crise que está atingindo de maneira crítica e grave serviços essenciais como a saúde, como a educação e como a segurança. Essa situação nos remete também para a administração do município do Rio de Janeiro, da capital do Estado, que também começa a enfrentar uma situação muito preocupante na questão das contas públicas e na sua situação fiscal. Nós tivemos a notícia ontem que a Prefeitura do Rio criou uma nova coordenadoria, um novo órgão no âmbito do município, criando 19 novos cargos comissionados, num momento em que se deveria estar caminhando numa outra direção, uma direção de contenção de custos, uma direção de racionalização administrativa. Mas parece, infelizmente, senhora presidente, que a proximidade das eleições e as dificuldades que a candidatura oficial vem enfrentando está fazendo a Prefeitura, infelizmente, se mover na direção oposta, numa direção de irresponsabilidade fiscal, numa direção de gastar, empenhar, ter estruturas cada vez maiores e cada vez mais aparelhadas, com um objetivo único e exclusivo, infelizmente não de servir a população, e sim de ganhos políticos eventuais, o que é lamentável nessa situação de conjuntura difícil, porque passa o Brasil, porque passa o Estado do Rio e porque começa a passar o município do Rio de Janeiro.
Eu tenho conversado com muitos servidores do município do Rio, da ativa e também com aposentados e pensionistas. O servidor do município do Rio de Janeiro está com a pulga atrás da orelha. O servidor do município do Rio de Janeiro está vendo a situação do Estado e está se perguntando: será que não seremos nós, servidores do município, o que se passa com os colegas servidores do Estado amanhã? E o que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem feito de maneira responsável para enfrentar essa situação? Em vez de tocar obras a toque de caixa, em vez de aumentar as frentes de trabalho de projetos, muitos que são vistos de maneira não prioritária, algumas com uma visão inclusive de maquiagem, se não era mais prudente completar o que já foi comprometido e, nesse momento, se resguardar o município para os tempos difíceis que virão certamente mais à frente. A PreviRio, a Previdência do município do Rio, está com caixa praticamente zerado. Uma preocupação gigantesca dos aposentados e pensionistas da cidade do Rio de Janeiro, se terão condições de receber os seus proventos no futuro. Um instituto de previdência líquido, com dinheiro em caixa, é hoje um instituto com praticamente a caixa quase zerada e com ativos no seu lugar, ativos de valorização, com valorização que nós não sabemos ao certo o quanto é e que estará impactando certamente no Tesouro Municipal de maneira importante e muito breve. Acho que é um tempo muito importante e nós precisamos ter muita franqueza com os servidores do município e com a população dessa cidade. Não estamos vivendo momentos fáceis. O momento de bonança está passando. Os tempos são duros. Os tempos são de medidas corajosas e importantes na direção da responsabilidade fiscal e na direção do cuidado com os serviços. Deputado Eliomar Coelho, deputada Marta Rocha, que nós vemos no município do Rio de Janeiro hoje, ao longo dos últimos 4 anos, são aumentos de despesa com salários e encargos, principalmente com pagamento de vencimentos de cargos de livre nomeação ou de encargos especiais, o decréscimo nos gastos de custeio, o que significa cortes na saúde, cortes na educação, cortes no atendimento ao cidadão e o que é extremamente importante, extremamente, enfim, preocupante para nós, cariocas que amamos e queremos bem essa cidade. Hoje a população já sente um declínio bastante acentuado na qualidade de serviço dos serviços municipais, seja na conservação pública, seja na saúde e seja na educação. Nós continuamos expandindo a nossa base física. É muito mais barato você construir uma unidade de saúde depois do dinheiro que você precisa para mantê-la ao longo de 10, 20, 30 anos. Então nós estamos, infelizmente, no município hoje, ainda construindo coisas novas, sem a sustentabilidade para mantermos de maneira adequada aquilo que já temos. Isso é um fato de extrema preocupação. E também ainda temos vendo ao longo desse ano um aumento significativo dos investimentos, num momento que deveríamos ter uma cautela e que deveríamos estar mais focados no serviço, que é o que a população precisa e que é o que a população quer. A população do Rio de Janeiro, eu tenho rodado a cidade inteira, e a população do Rio de Janeiro quer menos tijolo, menos asfalto, menos obras gigantescas e melhores serviços públicos, melhor saúde e melhor educação. Faço aqui esse alerta, acho que esse é um momento de gravidade importante a ser observado e digo aos servidores do município do Rio de Janeiro, estamos preocupados com a situação do nosso município. Não queremos que o município do Rio de Janeiro viva a situação que os servidores do Estado estão vivendo hoje, que os aposentados e pensionistas do Estado vivem hoje, com incerteza absoluta na data de pagamento dos seus proventos, com aposentados sendo jogados lá para frente para receber os seus legítimos proventos aos quais contribuíram a vida inteira. O momento é de cautela, o momento é de serenidade, o momento é de avaliar a conjuntura de maneira segura e tranquila, para que não venhamos a ter uma bomba relógio que já está no tic-tac, para que ela não exploda na cara do cidadão carioca e na cara dos próximos gestores da cidade do Rio de Janeiro. Fica aqui esse alerta, Tia Ju, e eu acho que isso deve ser feito de maneira eloquente. Nós vivemos uma situação complexa, temos ainda muitos
projetos a finalizar no município do Rio de Janeiro e pedimos que a administração municipal seja prudente, seja cautelosa, cumpra o que tem que cumprir, mas com zelo e com responsabilidade, pois o interesse público do Rio de Janeiro deve estar acima de tudo, principalmente da sanha política, da vontade de se perpetuar no poder. Isso nós não podemos admitir e devemos alertar. Muito obrigado, senhora presidente. Continuamos os nossos debates.